Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, quero ler nas Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Embora eu anunciei até o verso 17, me permita ler também o verso 18. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Verso 19, na sequência. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então foram lidos capítulo 21, verso 15 ao verso 19. Muito bem, precioso ouvinte, preciosa ouvinte, neste momento eu não pretendo trazer um estudo ou ensinar alguém, não é isso, mas é compartilhar desta bênção maravilhosa, a palavra de Deus. Isso tem ardido em meu coração e eu não posso negligenciar-me em fazer isso. Aliás, até tentei protelar, deixar, ver se isso passava, mas o Espírito Santo vem cobrando-me. E então, a única maneira de eu me livrar é fazendo isto, que o Espírito Santo me impulsiona para fazê-lo. Então, quero estar aqui agora congratulando com os meus irmãos de ministério. E nesse pequeno culto, esse pequeno vídeo, quero falar um pouquinho sobre quando um pastor capta a mensagem ou capta a visão. Então, quando um pastor capta a visão. Muito bem. Primeiramente, sabemos que essas leituras aqui, ou a leitura desses versículos, desta passagem, trata-se da instituição do primeiro ministério ou ofício de pastor na igreja, na história do cristianismo. Porque começou com o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Pois Jesus é o pastor dos pastores. Por que isso? Porque ele, sendo o sumo pastor, o pastor principal, ele prometeu que não deixaria o seu rebanho desassistido. Ele mesmo faria esse trabalho. Só que Jesus faz isso usando corpos humanos, vidas humanas. Ele escolheu o homem para isso, para ser a interface, ou a interface, como você queira entender, ou o meio material para que ele então canalizasse a sua mensagem para o seu povo. Primeiramente veio ele mesmo, Emanuel, Deus conosco, o Verbo feito carne. Mas aqui Jesus já estava prestes a deixar essa dimensão humana. E um pouco antes de partir, pode ver que aqui já é a terceira vez que ele aparece depois de ressuscitado. O mundo já não está vendo mais Jesus. Ele disse que o mundo não me veria mais. Um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Estarei convosco em vós, até a consumação dos séculos. E aqui então, Jesus está então instituindo Pedro para apacentar as suas ovelhas. Na segunda vez ele disse os seus cordeiros, que são os filhos das ovelhas. E depois, na terceira vez, Pedro entristece,
por Jesus perguntar-lhe pela terceira vez se Pedro ama Jesus, e ele disse: não, para apacentar as minhas ovelhas. Bem, então o apacentador é um pastor. Então Pedro não acredito que é o primeiro papa, porque isso não está na Bíblia, mas o primeiro pastor do rebanho, sim. Então, agora você pode dizer, então tem que ter um só pastor. Por que que Jesus não chamou vários homens ali e os instituiu pastores sobre o rebanho? Ele instituiu a Pedro inicialmente, mas um pouco mais à frente encontramos o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 11, dizendo que ele mesmo deu uns para pastores. Então, querendo com isso o aperfeiçoamento da obra do ministério. Então, você vê que um pastor no singular, Pedro, o qual recebeu as chaves do reino, mais à frente, ele mesmo deu uns para pastores. E eu quero agora tomar umas escrituras, antes de prosseguir, no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 3, verso 15, já havia essa promessa: e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então veja que isso aqui já estava pré-ordenado, estava prometido por Deus no Antigo Testamento. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade fica confirmada. Então, a verdade já está confirmada com a instituição de Pedro como pastor ali no rebanho, na igreja da era primitiva. Mas Jeremias 3,15 foi lido. Ainda quero ler em Jeremias capítulo 23, verso 4, onde diz também assim: e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, elas quem? As ovelhas, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então veja que o cristianismo crê no ministério pastoral. Jesus Cristo, o sumo pastor, o pastor principal, ele institui homens para exercer esse trabalho. Ainda quero ler em Jeremias 33, verso 12, onde podemos ler assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais e sem todas as suas cidades. Deixa eu ler novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar o gado. Eu sei que os críticos do cristianismo chamam os cristãos de gado, mas desde que seja gado de Jesus Cristo, não tem problema. Somos rebanho de Jesus, ovelhas do seu pasto. É um privilégio ser pastoreado por Jesus Cristo. Mas não podemos omitir, não podemos negligenciar as Escrituras que institui homens, ministérios pastorais exercidos através de homens escolhidos por Deus. E é desses homens que eu estarei falando nos próximos minutos, homens que captam a visão, homens que captam a mensagem de Jesus Cristo. E eles têm um comportamento particular, peculiar, após captarem a mensagem de Jesus. Eles, como foi lido aqui, inclusive no Evangelho de João, onde eu li, lembra que eu mencionei que eu anunciei que leria versos 15, 16 e 17. O Espírito Santo me impeliu para ler também o verso 18 e 19. Por quê? Eu vou te mostrar isso aqui. Por quê? O Espírito Santo não faz nada debalde, né? Em vão. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Certo, eu li o 18. Mas na sequência, 18 e 19, está dizendo que Pedro não seria mais dono da sua vontade. E antes ele decidia, vou fazer tal coisa, vou para tal lugar. Mas
O ministério dado por Deus, aquele homem que capta a visão, ele não é arrogante, ele não é exaltado. Inclusive Paulo menciona isso, eu já gravei isso num outro vídeo há algum tempo, onde, e para que não me exaltasse com a excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia de dia e de noite. Bem, então, um tipo de freio que Deus tem, freio de mão, para controlar quando o seu homem, às vezes, quer colocar-se arrogante e dar vazão à natureza humana. Mas o princípio do ministério é a humildade, é a submissão total à palavra de Deus e não construir fama, nomes e patrimônios e coisas desse tipo. Bem, então esse pequeno vídeo é para congratular com meus irmãos de ministério e claro que comigo não foi diferente, não é diferente de você, prezado irmão do Senhor, né? E então tivemos e temos que deixar coisas que são próprias do ser humano, coisas que até são corretas, mas que para cumprir o ministério, então Deus exige que façamos então essa abdicação e assim então dediquemos ao ministério da palavra. Então, para aqueles que captam a visão, eu quero ler daqui a pouco um trechinho na mensagem Dores de Parto. Está aqui esse sermão do profeta, irmão Brana, Dores de Parto, pregado no ano de 1965, precisamente no dia 24 de janeiro, em pleno dia 24 de janeiro de 1965, em uma reunião, se fosse aqui no Brasil, seria da ADONEP, Reunião dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Ali nos Estados Unidos, Homens de Negócios do Evangelho, do Evangelho Pleno, isso mesmo, chamamos de Evangelho Completo também. E então, nesta reunião, o profeta, eu quero compartilhar com você aqui um pensamento dele, que ele expressou no parágrafo 23 e também no parágrafo 173. O profeta expressou a seguinte coisa a respeito de pastor. No parágrafo 23, deixa eu tomar aqui, ele diz assim: e quero que vocês façam desta maneira, quando estão sentados esta tarde, vou lhes pedir um favor. Tenho apenas algumas notas pequenas aqui, como lhes tenho dito. Tenho de fazer isso, escrever minhas escrituras. Costumava ser que eu conseguia quase citar a Bíblia de cor, porém não agora. Passei por demasiadas duras batalhas, fiquei velho demais para isso. Porém, espero que vocês me escutem só por um pouco esta tarde, eu digo nesta manhã, e realmente abram o coração e tentem entender o que estou querendo, e tentem entender onde estou querendo chegar. Então penso que será melhor, especialmente os pastores da cidade e de diferentes lugares. Eu espero que vocês escutem com bastante atenção. Então veja que interesse do profeta que todos prestassem atenção, mas em especial os pastores da cidade e de diferentes partes, quer dizer, não está restrito a um grupo ali apenas. Esse foi o parágrafo 23. Agora quero trazer o parágrafo 173 dessa mesma mensagem. Ele diz: estes homens, os pastores, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar esta semente, então espero que eles a façam vir à vida. Notem, estão vendo? Maravilha, né? Então, eis aí uma das razões porque Deus instituiu, prometeu e instituiu ministério pastoral. Isso não está desmerecendo nenhum outro ministério. É porque quero me dedicar nesses minutos a falar deste assunto. Mas igualmente,
Se você for em Efésios capítulo 4, verso 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores, que são os nossos ensinadores ou mestres. Não são outros ministérios. Doutores é o mesmo que ensinadores e mestres. Muito bem. Mas então, falando-se de pastor, um ministério bastante atacado, e Satanás tem uma fórmula de atacar os ministérios, porque tudo que Deus faz, Satanás copia e faz um paralelo. Então, você veja, lembra que eu li em Jeremias coisas boas aqui, promessas de que levantarei pastores, segundo o meu coração, que os apacente com ciência e com inteligência, e assim sucessivamente. Na escritura de Jeremias 33:12, isso está conectado, com certeza, com a promessa que Jesus fez, que quando ele partisse, ele não ia nos deixar órfãos, mas ele ia voltar para nós. E ele voltou na forma do Espírito Santo. Sendo na forma de Espírito, o Espírito não tem mão, não tem braço, não tem boca. Ele usa então seres humanos, ele usa você, ele usa o corpo místico da sua igreja. E quanto à parte ministrativa da palavra, ele usa os seus ministérios, os ministérios que ele mesmo instituiu, segundo Efésios 4:11. E entre eles está o ministério de pastor. Aqui em Jeremias 33:12, só repetindo: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o rebanho. Então, quando tudo parece estar deserto, e realmente está deserto, já eu vou te mostrar alguns motivos escriturísticos para a razão desses desertos espirituais, esse caos causado, pelos motivos que eu vou ler daqui a pouco para você, alguns, dos motivos apenas, mas Deus prometeu que o seu rebanho repousaria, porque haveria pastores. Então, não é apenas um crítico sentar e começar a criticar todos do ministério. Não é assim, porque nem tudo está perdido. Vamos ver aqui, antes de eu prosseguir, Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então, há maus pastores, há maus elementos auto-intitulados de pastores e que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Jeremias 25:35. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Quer dizer, para esses que se portam aleivosamente, de maneira destrutiva para com o rebanho de Jesus Cristo. Ainda em Jeremias 12:10, muitos pastores, muitos, não são todos, mas são muitos, destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Então, vai vendo isso aqui. E em Isaías 56:11, e estes cães, olha o adjetivo ou os adjetivos, que a Bíblia atribui. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, veja bem, gananciosos, percorre de um mar a outro para fazer um prosélito, para arrancar uma ovelha, um membro do campo de um outro pastor. Mas depois que faz isso, os torna 2 vezes filhos do inferno. Eu não li esta parte, apenas citei. Por quê? Porque depois que eles arrebatam aquela vida para o seu domínio, eles começam a ensinar a palavra de Deus torcida. Eles se colocam na porta, não entram e impedem que outros entrem. Então, para esses são os que não vão escapar, do juízo de Deus. Eu tenho aqui alguma outra escritura que eu gostaria de ler. Em 1 Timóteo 3, tem vários versículos, mas eu vou ler apenas aqui uma pequena parte, só para, antes de encerrarmos, Vamos ver aqui.
1 Timóteo capítulo 3, vou ler desde o verso 1 aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, que é o pastorado, né? Claro que não está, o homem não é chamado porque ele deseja, mas quando Deus deseja, Deus insere esse desejo também no coração, essa aptidão. Verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Eu tenho uma versão das Sagradas Escrituras, que a tradução diz, marido de uma só mulher. Nessa que eu estou lendo, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Bem, sim, mais o verso 5 ainda. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tá bom, eu li o verso do verso 1 ao verso 7, 1 Timóteo capítulo 3. Bem, então aqui deu uma ficha abreviada do ministro do Evangelho que ocupa o cargo de pastor. Logo a seguir vem para diáconos e assim sucessivamente. Então, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, que não tenha coleção, polígamo, né? Marido de uma só mulher. Por isso, não é correto, não é justo, não é correto que o ministro tenha amantes, né? Como é o caso que temos visto esses escândalos, ministros sustentando casos extraconjugais e depois querendo se passar por certo. E adestra o seu rebanho como um escudo protetor do pecado. E o mínimo apontamento das Escrituras nesta direção, condenando o pecado, logo esse já se põe nervoso e agitam-se e começa a se comportar de maneira estranha, né? Mas não é o caso aqui. Vamos então ler Romanos, capítulo 2, versos 21 e 22. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Lembra que em 1 Timóteo 3 diz que temos que ter bom testemunho dos que estão de fora? Então, quanto mais dos que estão de dentro, né? Então, ensina que não deve furtar, furtas? Verso 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Então, são umas poucas passagens. Existem muitas outras que poderiam ser trazidas à tona aqui. Mas, neste momento, bastam estas escrituras e não posso deixar de trazer para você aqui Lucas. Em São Lucas eu tenho uma escritura, provavelmente estarei já encerrando daqui a pouco, mas em São Lucas capítulo 11, verso 51, Jesus diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Então, foi só Jesus tocar na ferida, né? Daqueles que não são pastores corretos, não são ministérios ordenados por Deus. E eles têm a chave da ciência, que é o conhecimento. Só que eles tiram a chave do conhecimento, colocam certas proibições, instalam espantalhos para tirar a atenção das pessoas da palavra correta e lançam sombras em cima daquilo que é a verdade e amedrontam as pessoas para que eles não entrem e impedir que as pessoas entrem. E foi só Jesus tocar nesse assunto, eles começaram então a apertá-lo com palavras, para poder então ver se Jesus se perdia nas palavras e o próprio Jesus pronunciava palavras
que viesse a incriminar diante deles. Mas estou falando daquilo que capta a visão. E o que capta a visão faz o quê? Eu vou resumir aqui agora para que possamos encerrar. E nesta mensagem ainda, dores de parto, eu vou gravar um outro vídeo, se Deus quiser. E nesse outro vídeo vou falar sobre separando-se do sistema humano para unir-se com a palavra. À medida que você consegue separar-se, como Abraão, dos sistemas humanos, você então automaticamente começa a unir-se com a palavra, porque ninguém consegue ficar sem unir-se a alguma coisa. Mas se está unidos ao sistema humano, você não consegue unir com Deus. Vai estar negando a palavra de Deus. Mas, porém, esses pastores que captam a visão, o profeta disse aqui, eles saem com isso e ensinam as pessoas. Pode ver que uma das qualificações em 1 Timóteo 3 foi que o pastor seja apto para ensinar. Isso não quer dizer que ele tem que ter todas as didáticas do mundo, mas ele tem uma preparação do Espírito Santo, como o profeta disse aqui. Ele disse, eles saem com isso e conseguem fazer com que as pessoas entendam. Então, é para essa classe de pastor que eu estou me dirigindo. E vamos continuar juntos nessa batalha, esta batalha justa, que é a seara do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, prezado ouvinte, prezada ouvinte, irmão, irmã, tanto aqui em nossa nação brasileira, quanto em todas as partes do globo terrestre. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.